Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, e hoje com o nosso amigo convidado especial, Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Dr. Pinheiro Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigado, Tomzão. Para mim é sempre um prazer a gente estar junto, né? Eu acho fantástico todo o seu trabalho, o volume de atividades que você tem, as viagens que nós já fizemos juntos. Né? Então, fomos para Barcelona tratar de temas de Smart Cities, cidades inteligentes, cidades sustentáveis. Fora todo o trabalho que a gente tem, desde a época de FAAP, né? Verdade. Afinal, dava aula lá, né? Você foi aluno da FAAP, né? E trabalhamos bastante. Deixa eu contextualizar aqui, fazer um mini bio do professor Pinheiro Pedro. Ele é um especialista brasileiro em meio ambiente com mais de 40 anos de experiência em políticas públicas e sustentabilidade. Ele foi o secretário de Mudanças Climáticas de São Paulo e também desempenhou um papel super importante na formulação de iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável, como o incentivo ao uso de ônibus elétricos e aumento da cobertura vegetal na cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Dr. Pinheiro Pedro, e mais aqui para a gente falar, porque o nosso público temos advogados, muitos empresários, e a gente queria saber um pouco da sua trajetória, da sua carreira, da sua formação e qual foi o seu principal desafio até chegar onde você chegou. Não sei ainda onde cheguei, né? Eu acho que a gente está sempre indo. O trabalho nosso, o envolvimento nosso com a área ambiental começou já na década de 80, né? Portanto, a gente pode se considerar aí uma espécie de pré-histórico, né? da área ambiental. Eu era companheiro de faculdade, colega de faculdade do Fábio Feldman, né? Sim. Década de 70. E ali a gente frequentava alguns seminários, entre eles um muito importante que a gente teve na época, como o professor Fábio nos deu, sobre desenvolvimento e ecologia. Né? Que era um grande constitucionalista. E um grande economista, né? Dava aula de direito econômico para nós na Faculdade de Direito da USP. Né? E naquele período, era um período ainda conturbado, um movimento estudantil, a gente organizando as atividades acadêmicas. Nós ganhamos as eleições por 11 de agosto em 79, o Fábio era o vice-presidente, o nosso presidente na época foi candidato à presidência da UNE, na única eleição direta que teve na reconstrução da UNE, e eu fui o coordenador interestadual da chapa. Né? O candidato a vice da nossa chapa era o Ciro Gomes, né? Nossa, estudante, né? Então foi um período muito, muito bom de trabalho, né? E nesse período de transição toda, de redemocratização do país, né, de anistia, de reformulação partidária, veio a ideia de trabalharmos com a questão ambiental já visando a Constituinte. Eu presidi a comissão de campanha do Fábio para a Constituinte. E nesse período comecei a ter um contato muito grande com a área ambiental. Eu trabalhava muito com a área penal militar, e administrativa disciplinar, e comecei a trabalhar muito com a área ambiental, que na época não tinha nem esse nome, a gente trabalhava muito com ecologia. Né? A gente visava estabelecer uma noção de bem jurídico ambiental na Constituição, porque essa noção não existia. Nós tínhamos conquistado em 79 uma legislação de loteamentos, uma legislação de zoneamento industrial muito importante. Depois, em 81, tivemos a Política Nacional de Meio Ambiente. Aí, a Política Nacional do Meio Ambiente autorizou o Ministério Público a entrar com ações ambientais, mas não tinha uma norma processual que interna, né? Instrumentalizasse essa legitimação. Em 85 é que veio essa lei com a Lei da Ação Civil Pública, nós acompanhamos tudo isso. Né? E aí passamos a trabalhar com a área constitucional, né, tendo já um deputado voltado para essa questão na Constituinte. Daí para diante é mais ou menos como você começar a gostar de tomar um uísque, né? E aí você não para, né? Você vai tomar essa dose sempre, vai indo, né? E aí chegou o momento em que nós tivemos uma chapa nossa na Ordem dos Advogados do Brasil.
era o Batóquio, que era candidato, eu já tinha estado na ordem antes com o Marins, né? E aí o Batóquio falou assim: Fernando, você vem para a Comissão de Direitos Humanos, mas tem uma missão, você vai coordenar uma subcomissão de meio ambiente. E o Batóquio era bem sistemático, ele falou assim: nós temos duas missões. Primeiro, tem muito promotor de justiça falando sobre essa área, que é uma área nova de ecologia e tal, e não tem os advogados. E falta uma entidade que se posicionar também, né? Eu falei: não, essa é a missão dada, vamos trabalhar, vai ser missão cumprida, né? Tira e queda. Eu fiquei 3 gestões como coordenador da subcomissão de meio ambiente e fundamos, com o Guido Andrade, a comissão de meio ambiente da OAB. Eu fui o primeiro presidente e fundador, né? E fui considerado membro emérito em toda essa comissão. Aí, nós, em 98, quando terminou o meu mandato, né, eu estava com a missão cumprida. Nós tínhamos um mercado de trabalho para os advogados, que não existia até então, né, e começou a surgir aí. Tínhamos uma legislação eficaz, inclusive na área penal já constituída, e tínhamos a OAB ombreando-se, inclusive, com o Ministério Público, e realmente com um trabalho de mídia muito forte que a gente conseguiu implementar, pau a pau, né, com o Ministério Público trabalhando com a questão e a evolução do direito ambiental. Foi um trabalho muito grande. Nesse período fizemos uma comissão de juristas encarregados de fazer um código ambiental. Bacana. E eu presidi essa comissão junto com um promotor de ausentes incapazes da época, né, e que já tinha tido um trabalho bom na área de consumidor, chamado Herman Benjamin. Sim, hoje é o presidente do STJ, né, meu amigo de muitos anos. Eu tinha trabalhado com o Herman Benjamin no primeiro estudo sobre o impacto da legislação penal ambiental em delitos, né? É um trabalho que a gente fez para o UNICA, para o United Nations Institute for Criminal Interregional Research, né, que é sediado na Itália. E aí evoluímos esse trabalho, que foi publicado, inclusive, foi o nosso primeiro trabalho sobre isso. Evoluímos para esse projeto, que depois se desdobrou em várias leis: a de crimes ambientais, a alteração da lei de infrações penais, a 999, né? 9.099, né? E estabelecendo a possibilidade de negociação, que foi muito importante, né? E colocando a bargain como um instrumento alternativo para os crimes de menor potencial ofensivo. E aí, dali surgiu a alteração da política de recursos hídricos e de unidades de conservação. Na década posterior, a gente já trabalhou com uma outra perspectiva, né? A parte inicial a gente já tinha trabalhado, na outra a implementação e a judicialização, porque você sabe que a lei, na verdade, ela só é posta à prova e implementada após os conflitos decididos no judiciário. E aí tratamos de trabalhar de uma outra perspectiva, que foi de combater, né, principalmente o biocentrismo fascistoide que estava surgindo no Brasil, um pessoal extremamente radical que procurava fazer uso da legislação para muito além daquilo que ela teria vindo se propor, né? Então foi um trabalho já diferente. Fizemos uma série de consultorias na época para o Banco Mundial. A primeiro embate que houve no governo Lula entre a Marina Silva e a Dilma, na época, que era ministra de Energia. Né? De Energia, né? Tá. Foi um trabalho que nós fizemos pelo Banco Mundial. Parecia que estava embaixo do braço da Dilma, era o meu, sobre a eficiência do licenciamento ambiental para hidrelétricas e obras de infraestrutura, né? Então trabalhamos bastante com o Banco Mundial. Só com o Banco Mundial a gente fez esse trabalho sobre eficácia do licenciamento ambiental. Depois fizemos um trabalho que eu coordenei, o consórcio de consultores, sobre a legislação de gestão de resíduos urbanos no Brasil. Depois fizemos uma sobre a implementação de um mercado de carbono no Brasil. Todos esses trabalhos feitos pelo Banco Mundial. Depois veio um pelo PNUD, para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, falando sobre a diferença entre resíduo e rejeito e quais são os mecanismos para a implementação desse diferencial na política de resíduos sólidos, para o primeiro Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ainda no período final da Dilma.
Depois fizemos um trabalho muito grande também para o Banco Mundial, que foi um trabalho que eu me orgulho muito. É o Manual de Gestão, que é o livro verde do Banco Mundial para gestores de países em desenvolvimento. Que legal. E todo o capítulo sobre licenciamento ambiental deste livro é nosso. Nós que fizemos. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta só para a gente pensar aqui. Quando teve a Constituinte de 88, aqueles eventos da ONU, né, sobre a COP 1, COP 2, hoje estamos no COP 29. Isso tudo influenciou o Constituinte de 88, lá atrás? Mais ou menos. Ali, se a gente for pensar, quer dizer, eu estava terminando esse negócio, mas eu ia voltar para a questão das mudanças climáticas. A gente tem que pensar o seguinte: uma coisa é o período dos anos 80 que a gente estava participando. Nós temos que lembrar que em 79, quando começamos a discutir essa questão, em 72 tinha havido a primeira conferência sobre meio ambiente humano, né, em Estocolmo. Então era muito novo todo o principiologismo. Ali se editou uma carta de princípios com 26 princípios, e isso foi sendo introduzido gradativamente na legislação dos países. Né? Entendi. Por exemplo, Portugal... Como uma sugestão, na Portugal verdade. teve uma Constituição pós-revolução em 75, já introduziu a questão ambiental logo de cara, foi um dos primeiros países. O Brasil o fez em 88, com a Constituição. Mas, em 81, nós já tínhamos uma legislação caminhando. Por quê? Porque em 72 o Brasil se pôs num posicionamento muito crítico em relação à Conferência de Meio Ambiente, falando, olha, os impactos ambientais são importantes, mas nós não vamos acatar as restrições ambientais sobre nós que estamos nos desenvolvendo para pagar as penas, né? Espiar as culpas dos países que já estão desenvolvidos. Então, daí veio a tentativa de resposta e articulação interna no Brasil, primeiro, de preparar uma legislação ambiental própria. Segundo, de conciliar desenvolvimento com o meio ambiente. Foi o tema da segunda conferência em 92, conciliação. E esta comissão que preparou esse relatório, ela era integrada por um grande professor brasileiro, né? E que era o secretário nacional de meio ambiente na década de 70 e 80. Né? E aí, daí porque nossa legislação se antecipou e muito à conferência de 92. Né? Então, trabalhamos, eu pude testemunhar para e passo dos anos 80 e 90 praticamente com esse trabalho todo de implementação nacional e internacional dessa legislação. A COP, ela é um instrumento anual da legislação de mudanças climáticas. O que acontece? Em 92 foram firmados 2 grandes tratados. O Tratado de Biodiversidade e o Tratado de Mudanças Climáticas. O Tratado de Biodiversidade, ele também tem as suas conferências de parte, só que ele não desenvolveu ainda os mecanismos necessários para sustentar a implementação do tratado. Já o Tratado de Mudanças Climáticas avançou um pouco mais. Primeiro porque ele foi na esteira de um esforço mundial anterior, que era o de combate à destruição da camada de ozônio. Então nós já tínhamos um certo mecanismo de mitigação de efeitos na atmosfera. Né? E aí veio todo um trabalho voltado para a observação do que seriam passivos ambientais, né, a necessidade de você fazer um trabalho de mitigação e ver quem é que paga a conta. Entendi. Foi o primeiro tratado feito trabalhando com o ambiente econômico pós-queda do Muro de Berlim, de maneira que você não tinha mais uma divisão entre socialistas e capitalistas, e aí começou-se a introduzir mecanismos que eram integrados em termos globais, visando a compensação de efeitos e criar um mercado de carbono, que até hoje ainda não foi implementado no Brasil, Sim. por absoluta falta de compromisso e desconhecimento da burocracia brasileira a respeito dos mecanismos de mercado. Isso eu posso falar com tranquilidade, porque em 99, quando houve a Conferência das Partes da Holanda, o meu escritório foi um dos primeiros a estarem presentes lá.
E eu trabalhei com a questão do trabalho de acompanhamento do Tratado de Mudanças Climáticas desde aquela época, né? E essa questão, doutor Pinheiro Pedro, sobre o crédito de carbono, na sua opinião, teria que ter no Brasil um órgão para regulamentar isso? Como é que seria o mercado do crédito de carbono no Brasil? Você tem que trabalhar com o ciclo econômico. Qual é o grande problema do Brasil? Nós até hoje não conseguimos consolidar um ambiente de regulação na nossa economia. Isso é muito grave. Pode dar um exemplo. A crise de apagão que nós estamos sofrendo hoje na cidade de São Paulo e em algumas cidades do estado, por conta de um evento climático. Sim. Tá certo? A Flórida recuperou-se rapidamente, e mesmo porque ela lida com eventos climáticos extremos os furacões, sempre, né? Então ela tem um trabalho de contingenciamento e de atendimento a emergências muito bem formulado, mas ela também tem um trabalho de fiscalização e integração estadual, né, maior. Uhum. Nós não. Nossa ANEEL, né? a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, está completamente capturada pelas concessionárias, né? Então ela não consegue operacionalizar esse trabalho de integração, muito menos os estados e, pior ainda, os municípios, né? Então, o que acontece quando você trabalha com o ambiente econômico, como é o caso hoje de você trabalhar com o mercado de compensações para viabilizar um trabalho, uma funcionalidade econômica para a proteção ambiental? Você precisa desenvolver uma agência para regular, né, o circuito econômico voltado a esse setor. Portanto, uma autoridade climática é mais do que necessária, mas não uma autoridade climática mitigadora, que seria o perfil socialista, socializante, mas uma proativa, de Marina, né? Silva e Companhia Bela. Isso não vai resolver absolutamente nada. Você tem que ter alguém que entenda o fluxo econômico envolvendo isso. Porque se você não estimular o mercado de trocas, né, você vai criar um segundo elemento fiscalizador para além daqueles que dizem respeito à contenção de danos e mitigação na fiscalização ambiental administrativa. Você vai criar um segundo elemento administrativo, vai esmagar o mercado, na verdade. Doutor Pinheiro Pedro, você esteve à frente de iniciativas importantes na cidade de São Paulo relacionadas à sustentabilidade. Quais dessas iniciativas você considera as mais impactantes para a cidade? E por quê? Bom, quando o Bruno Covas faleceu, o Ricardo Nunes assumiu, né? A primeira pessoa que ele chamou ali para compor o que seria o seu secretariado fui eu. Ele me chamou e falou: olha, nós temos uma secretaria que o Bruno criou em dezembro do ano anterior, foi 22, né? Que ele foi 24, 20, desculpa, foi em 20 que ele foi eleito. Isso foi em 21 que eu fui chamado lá. Falou: ele criou isso em dezembro de 20, quando reformulou o seu secretariado para a gestão. Mas ele não conseguiu ir adiante. Ele previu a Secretaria de Mudanças Climáticas, mas não estava estruturada. Falei: você quer? Falei: opa, isso é uma tarefa boa, né? Porque eu já tinha feito... É um desafio, né? Claro, um desafio. Já tinha feito uma série de estudos e análises para o poder público em relação a isso. A Lei de Política Nacional de Mudanças Climáticas, eu fui o coordenador do grupo técnico que elaborou a legislação, o projeto de lei, trabalhando no gabinete do Mendes Tami, que era o deputado federal relator do projeto. Uhum. Então, eu posso dizer que a Lei de Política Nacional de Mudanças Climáticas saiu da minha mesa. Então, me interessava mais do que nunca trabalhar com isso. Falei: vamos nessa. Então, o primeiro trabalho foi implementar uma secretaria que não existia. Que já é algo... Do zero. Né? Quando eu cheguei na secretaria, eles me deram uma sala com uma mesa e uma cadeira. Demorou alguns dias para aparecer uma funcionária transferida e um sofá. Né? Para falar a verdade, o que eu fiz? Eu doei para a sala da secretaria aqueles móveis. Então, aqueles móveis foram doados, né? E foram doados, inclusive, não só por mim, como também pela minha ex-esposa Edna, né? Que tinha aquele material na casa, né? Falou: vamos trazer esse material, né? Que ela já não queria mais, só vamos trazer. Eram móveis muito bons. Tanto era uma secretaria totalmente nova, né? Nova, não tinha nada. Aí fomos começando a montar, né? Bom, tinha um plano
climático já na cidade de São Paulo já sendo estruturado, já estava montado. Ele é um plano mais ou menos nos moldes de outros planos municipais que foram feitos por uma entidade, aquela C40 e tal. Então era um pouco, era melhor do que outros planos que estão em vigor aí em alguns municípios do Brasil, feitos pela C40, porque saiu um pouco do formulário. Mas tinha dificuldade de ser implementado. Eu falei, olha, isso aqui precisa de métrica, precisa criar um relatório. Nós não tínhamos meios digitais para isso, então começamos a trabalhar manualmente para que todas as secretarias respondessem o relatório que era padrão, né, para que a gente pudesse estabelecer as metas. Né? Então isso foi uma coisa muito importante. 2, não havia um padrão de qualidade voltado para a questão de sustentabilidade. Então fizemos uma consulta, nomeamos um conselho consultivo. A Secretaria formou um conselho consultivo por decreto do prefeito, onde reunimos ali empresários, né, gente da área, técnicos, para nos auxiliar nisso. E aí elaboramos uma cartilha ESG, e entramos dentro da taxonomia da questão da governança ambiental e social, né? E foi muito bom, porque trabalhamos com as agências de risco, né? Que nos auxiliaram bastante. Então, nós avançamos muito nisso. E aí, uma série de projetos importantes. Eletrificação de frota, por exemplo. Estava lá uma ideia de se gastar 8 bi comprando ônibus, principalmente chineses, né? E aí não havia condição de se fazer esse tipo de avanço, né? Essa troca do nada, mesmo porque São Paulo é um padrão da América Latina toda de chassi, de carroceria, de segurança. Né? A gente chama o sistema padrão, portanto não podia importar do dia para a noite. 2, havia uma preocupação minha, pessoal, de que isso tivesse que passar pela nossa indústria. O nosso parque industrial. Sim. Eu consegui segurar quase um ano esse projeto, enquanto a nossa indústria nacional não tivesse condição de fazer as entregas, isso não saiu. Foi um desgaste interno que você não tem ideia, né? Porque os interesses eram muito grandes. Sim. Mas conseguimos. Hoje nós temos indústrias montadas hoje no Brasil, atendendo a parte dessa demanda com, inclusive, motor nacional, né? Claro que grande parte da tecnologia embarcada vem da China, sim, como daqui, como para a Europa também, né? Mas hoje a gente tem um trabalho. Não só isso. Voltamos a discutir a tecnologia do gás natural, do biocombustível, né? E inserimos toda a preocupação da indústria nacional com esse tipo de uso de materiais e de insumos, né, energéticos que pudesse atender também a nossa produção interna. Então foi um trabalho nesse aspecto muito bonito. Um outro que eu destaco, que foi muito importante para o município de São Paulo e que é padrão, né, foi a gente ter assumido a coordenação das operações integradas de defesa das águas. Aí nós trabalhamos no campo das operações. Das, né, operações de desmonte de loteamentos clandestinos, né? Nas áreas de mananciais. É um trabalho difícil, nós fizemos 79 operações, né? E conseguimos recuperar do crime organizado 160 hectares, né? O que é muita coisa. E isso foi um trabalho que nos rendeu grandes vitórias, mas também entramos dentro de um campo político de embate, inclusive no âmbito criminológico, muito forte, né? Tivemos que nos articular com o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, serviços de informação. E tinha muito risco essas operações também, né? Os riscos eram grandes. O planejamento foi todo centralizado, porque nós percebemos de cara que o sistema é todo ele contaminado. Então criamos um núcleo de inteligência em que as operações eram decididas apenas neste núcleo, comunicadas pelo secretário, e isso só era comunicado ao corpo funcional que ia trabalhar na operação no dia, horas antes da operação ser realizada. Dr. Pinheiro Pedro, eu estava recentemente em Nova York, no evento do CGI, que é do evento do ex-presidente Clinton. E a gente estava discutindo muito nos debates que foram organizados
com os líderes mundiais sobre a questão da sustentabilidade. E muitos desses debates têm a ver com o Acordo de Paris, né, o Protocolo de Quioto. E a minha pergunta para você é: o Brasil tem grandes responsabilidades no cenário ambiental global, como o Acordo de Paris. O senhor acredita que estamos no caminho certo para cumprir essas metas? E o que ainda precisa ser feito? Bom, eu sou um crítico da Agenda 2030. Eu apoiei toda a implementação do Tratado de Mudanças Climáticas, mas nós sabemos que o Tratado de Mudanças Climáticas ele é um tratado quadro. Na verdade, é um tratado moldura. Os quadros são os protocolos. Então, tivemos o de Quioto, tivemos um protocolo regulamentar em Marrakech, né? E agora, que é o início do mercado, né, de carbono, e agora nós estamos desenvolvendo, implementando o de Paris. O de Paris é complexo, porque o tratado nosso ele é um tratado também muito interessante. Ele tem as normas gerais e os objetivos postos no tratado, um painel intergovernamental científico que faz os relatórios e alimenta a Conferência das Partes. Então, são 3 núcleos. A Conferência das Partes é que forma os protocolos, alimentado pelo painel intergovernamental, que é científico. O painel, em que pese ser científico, ele tem que trabalhar politicamente. Por quê? Porque o painel tem que chegar a consensos para poder informar, né, os países com relatórios que sejam coerentes. Então, o grande problema disso é você conferir a necessidade de um painel científico ter consenso. Quando, na verdade, o consenso não é algo que esteja de acordo com o método científico. Entendi. Você percebe? Entendi. Né? Todo método científico ele é sistematicamente combatido. Então, você sempre vai ter cientistas discordando no painel. Esse painel não. Então ele começou a politicamente se orientar para estabelecer uma série de medidas mitigadoras, culpando as atividades humanas de maneira prevalente com referência a alterações climáticas que nem sempre dizem respeito às atividades humanas. O que acontece com isso? Gera deseconomia. Os países são obrigados a atingir uma série de metas e se obrigarem politicamente com metas para as quais não estão preparados para executar. Vou dar um exemplo. A Europa hoje ela está sofrendo profundamente com revoltas do agronegócio europeu, dos agricultores europeus contra os governos. Sim. Bruxelas chegou a entrar em estado de sítio no ano passado e nesse ano. A França também, né? A França, a Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, todos os países. Por quê? Porque não querem implementar a Agenda 2030. Os Estados Unidos, vindo Trump, ele vai recuar da Agenda 2030. Mesmo porque os Estados Unidos até hoje não ratificou o protocolo de Paris. Mesmo com as Assembleia Geral acontecendo? Nada. Não ratificou. Aí eu pergunto, o Brasil, que é o maior produtor hoje de proteína animal e vegetal, vai sofrer sozinho uma série de imposições e atingimento de metas, sendo que os países principais, né, que são os situados da Europa e que já estão desenvolvendo. Já estão desenvolvendo, vão recuar? Então, é uma briga muito interessante. A China tem um trabalho estratégico mais interessante. Por quê? Porque a China ela percebeu a oportunidade do negócio. Eles colocaram até 2060, né? Pois 2060, descarbonização. A descarbonização. Mas a China se preparou com planejamento. A gente tem que administrar. A China é um Estado regulado. A China é um ambiente de regulação. Sim. É mais digamos que atue quase como um monobloco, mas a gente tem que entender hoje o Estado chinês como uma grande holding. Sim. É uma holding, os funcionários funcionam como dentro da meritocracia. E criam metas. A engenharia ali é estabelecida como se fosse uma grande empresa multinacional e eles viram a oportunidade. Então, a China percebeu a mudança no início do século XXI. Em 2015,
ela montou uma legislação de combate à poluição. Até então era a maior poluidora do mundo. Sim. E mudou isso, mudou, né? Porque Pequim era muito poluído. Era terrível. Até hoje ainda sofre, né? Mas eles, em 2015, fizeram uma legislação muito boa. O judiciário deles é um judiciário que não politiza o sistema de legislação. Sim. O parlamento é que decide constitucionalidade de leis lá, não é o judiciário. Então, ele é voltado para discutir realmente o que interessa, que são os conflitos locais, né? E você tem, então, uma condução mais orientada e mais harmônica. O que a China fez? Olha, nós temos que, primeiro, montar toda a nossa infraestrutura de energia. E nós temos carvão à vontade. Então, vamos fazer com carvão. Depois, nós vamos começar a alterar essa matriz com a tecnologia que nós fomos adquirindo. Então, ela ganhou 2 vezes. O Brasil deveria ter feito o mesmo, mas perdeu tempo, porque a nossa gestão ficou em mãos de climatistas voltados para aquela visão tosca da gestão ambiental. Eles não aproveitaram o avanço que nós tivemos com a legislação, né? Percebe? E recuaram. E nós vivemos esse problema até hoje. Então, o que deveria o Brasil fazer? E isso foi o que eu orientei para o ministro Ricardo Salles no período do Bolsonaro. Vamos resgatar a soberania nacional e mostrar que o grande potencial que o Brasil representa hoje na área ambiental tem que ser respeitado. Sim. Primeiro tem que respeitar. Vou dar um exemplo muito importante. Cana-de-açúcar. Nenhuma cultura no mundo é tão bem metrificada quanto a cana-de-açúcar. Nós sabemos tudo da cana. Nós sabemos quanto ela capta de gás carbônico, quanto ela libera nos cortes para a utilização e quanto a cultura, permanentemente sendo renovada, faz a captação e mantém no solo o carbono capturado. O sequestro do carbono. O sequestro. Né? E nada disso até hoje, por absoluta falta de visão do governo, é utilizado como arma na mesa de discussões de negociação do Tratado de Mudanças Climáticas. Você percebe? Então, falta muito. Eu acho que o Brasil precisa tomar muito cuidado para não cair numa armadilha geopolítica, que é o que está acontecendo hoje. A Europa está sendo vítima da própria armadilha geopolítica que ela montou. A Alemanha, então, é terrível, né? A Alemanha está perdendo a Terceira Guerra Mundial na energia. Sim. Por erros estratégicos que ela comete, né? E a gente precisa observar isso. A gente está quase chegando no fim do nosso programa, mas antes disso eu queria te fazer essa pergunta. Vamos lá. Trata aí do COP30. Né? COP30 está marcada para acontecer em Belém em 2025, ano que vem. E o Brasil está sob os holofotes globais. Inclusive, no evento em Concórdia que estive presente, estava o governador, o Helder, lá também palestrando. O que você considera fundamental para que o país aproveite essa oportunidade e fortaleça sua posição no cenário ambiental internacional? Ter uma política ambiental e climática para um país. Nós não temos. Nós hoje sofremos um período de queimada e de inundações enorme, sem qualquer resposta. A tecnologia que hoje está à nossa disposição, nós não utilizamos. Veja que absurdo. Nós fomos juntos nos Smart Cities em Barcelona. Sim. A primeira coisa que nós vimos juntos lá foi o volume de tecnologia disponível para monitoramento, prevenção climática e manutenção e surveillance da infraestrutura, principalmente de logística nas cidades. Nada disso até agora foi aplicado no Brasil, né, Thomas? Sim. E um país continental como o nosso não ter salas de situação, não ter equipes preparadas para poder prever e fazer o planejamento de contingenciamento para as alterações climáticas, para os eventos, não ter equipes integradas de salvamento, de combate a incêndios florestais. Isso nos deixa num hiato, num precipício tecnológico monstruoso. O que nos falta de conhecimento e de gestão sobra em proselitismo. Então, a impressão que eu tenho é que ano que vem
nós vamos fazer feio, como fizemos na Copa do Mundo aqui e como fizemos, infelizmente, com as Olimpíadas. Nós vamos deixar para trás estruturas sucateadas, né? E fazer muito proselitismo com muito pouca coisa para apresentar de concreto. O governo Lula deveria se preocupar com isso. Se eu estivesse no governo, já teria demitido a ministra e substituído esse ministério há muito tempo. Doutor Pinheiro Pedro, já estamos chegando no fim. Eu queria as suas considerações finais e um recado que você queira dar para os nossos telespectadores. Tá. O que eu falo é o seguinte: tenha humildade. Né? E a humildade ela não advém em reconhecimento a superioridade de uns e de outros, ou regular a própria arrogância, nada disso. Tem humildade em relação ao planeta Terra. Eu fiz isso e fui muito punido por isso, né? Num debate onde eu falei que o planeta Terra se salva sozinho, né? E a revista Nature, britânica, o editor que me escreveu falou a mesma coisa 3 meses atrás. Não, mas naquele caso, hein, doutor Pinheiro muito Pedro, interessante foi a gente recorte ver. Só daquela fala. Só daquela fala. Então eu também acho que o planeta se salva sozinho. Por que eu digo isso? Porque o ser humano é parte do sistema que está na superfície do planeta. O planeta muda o sistema na superfície há bilhões de anos. A superfície que nós temos hoje no planeta irá se modificar no próximo bilhão de anos. A tendência hoje é os continentes se juntarem, e quem acha que isso vai ser feito de maneira pacífica se engana. É porque não sabe como é que surgiram as cordilheiras. Então, é óbvio que nós precisamos nos preparar para sobreviver face às alterações que estão ocorrendo. E, portanto, a gente, para poder ter compreensão estratégica disso, é necessário que a gente baixe a nossa bola, né? Tenha mais humildade e trabalhe para estudar, conhecer e se inteirar daquilo que nos cerca. Pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês até esse presente momento no nosso podcast Contrato Social e, mais uma vez, agradecer ao Dr. Pinheiro Pedro pela sua belíssima exposição aqui hoje no nosso programa. Muito obrigado, Thomas. Eu queria agradecer muito ao chá verde que você me deu de presente. Faço questão de... Você pode me trazer... né? Porque se existe uma coisa que eu prezo muito, Thomas, é o seu carinho e a sua amizade, viu? Muito obrigado. Você pode estar certo de que isso aqui vai nos desintoxicar muito, viu? Seja sempre assim. Obrigado, Pedro. Pedro. Tá lá.